Vamos falar de uma mulher que partiu para uma terra estrangeira junto com a sua sogra e ali a sua vida mudou completamente. Ela teve coragem e ousadia para encarar o desconhecido e ainda de quebra saiu com um romance e faz parte da genealogia de Jesus. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real. E eu vou falar sobre, sim, se você acertou e talvez esteja aí no título do vídeo, Ruth. Nós vamos falar da Moabita Ruth, que tem um livro só dela aqui na Bíblia e é uma história que eu amo, é uma das minhas histórias favoritas. Eu sou apaixonada e eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai ser muito edificada. O que nós aprendemos com Ruth? Mas antes gostaria de pedir para que você comente, curte, compartilhe, também não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das novidades. E também não deixe lá de conferir os vídeos que a Évora também faz, e muito bom. Sempre traz ali alguma lição muito boa para nós. Bom, então vamos falar sobre Ruth. Eu espero não me delongar muito nesse vídeo, mas contextualizando para você que não sabe, Ruth foi uma moabita que tem um livro dela com 4 capítulos que vai dizer que Elimeleque, junto com seus 2 filhos e a sua esposa, foram uma terra Moabe, porque em Belém não estava passando fome, né? Não tinha pão. Então eles foram para Moabe e ficaram ali. Seus 2 filhos se casaram com Ruth e Orfa. E ali, só que, infelizmente, o pai, né, o patriarca Elimeleque, e os 2 filhos, Malom e Quilion, eles morrem, deixando Noemi viúva e Orfa e Ruth também. Então, Noemi chega e fala para as duas: olha, já não tenho mais filhos, não há por que vocês ficarem comigo, vocês podem voltar para a casa dos seus pais, porque como é que eu vou dar outro filho, né, pra gente continuar sendo família, como é que eu vou dar outro filho? Então, Orfa se despede de Noemi, mas Ruth diz uma das célebres frases, né, mais famosas de aonde tu fores eu irei, né, para onde o teu Deus é o meu Deus. Então ali Ruth demonstra uma lealdade, uma fidelidade com Noemi, sua sogra. A gente vê que é possível ter uma relação abençoada entre entre sogra e nora. Então a gente já consegue ver aí, a gente tem um exemplo de Ruth. E ali então elas voltam para Belém, né, lá para a parentela de Noemi, e imediatamente Ruth procura um trabalho, porque as viúvas, os órfãos, eles dependiam da sociedade, né? Eles precisariam ali viver às custas do povo, né? Ajudar com esmolas, enfim. Então eles não tinham o patriarca, né? Um recurso financeiro vindo de uma pessoa. Imediatamente Ruth ela vai trabalhar e ela para justamente no campo de Boaz. Ela começa a recolher as sobras da colheita, né, as espigas de milho, e ali junto com outras mulheres que trabalhavam lá. E gente, ai, eu sou apaixonada. Boaz chega e avista Ruth ali no campo e ele pergunta: quem é essa moça? Na verdade, ele pergunta de quem é essa moça. E aí os trabalhadores vão dizer: ah, essa é Ruth, que veio junto com Noemi. Não sei o que começou a falar. E ele disse assim: bom, para que ela não fosse a lugar algum, não fosse a outro campo, que ela ficasse ali junto com as outras damas, né, outras mulheres, para que ninguém tocasse nela. Ele deu uma ordem e também dissesse: olha, em vez de vocês deixarem apenas as sobras, deixa também o que cair, deixa algumas coisas, né, para que ela possa pegar. E aí com isso, Noemi vai, né, Ruth fala com a Noemi que foi parar no campo de Boaz e tal, e aí Noemi fala assim: ei, Boaz eu conheço, Boaz é nosso parente.
distante ali, um primo de não sei quantos graus, ele pode resgatar, porque tinha a lei do levirato, em que a esposa, né, a mulher falecida de um irmão, o outro irmão poderia ali casar com essa mulher para perpetuar ali a descendência do filho, né, do irmão falecido. Então, Noemi dá uma ordem para que Ruth, determinado dia, vá ali para, fale com Boaz, de uma maneira assim bem inusitada, bem diferente. Ruth aproveita que Boaz tinha acabado de beber, estava felizinho, alegrinho, tinha comida e tal, foi ali descansar. E aí Ruth se deita aos pés dele, cobre, enfim, dá uma ordem. E aí com isso Boaz identifica o pedido de Ruth, que era justamente o resgate. Boaz, imediatamente no dia seguinte, ele vai lá na porta do templo, se eu não me engano, da cidade. Boaz vai dizer que tem um outro primo mais próximo que poderia resgatar, e ele vai falar com esse primo, dizer, olha, tem aí as terras de Elimeleque que você pode resgatar, porém, se você resgatar essas terras, essa herança, enfim, você vai trazer junto com você a Noemi e Ruth. Com isso, o primo lá, aquela pessoa, diz, não quero resgatar, pode ficar com você. Então, Boaz, beleza, aí no acordo lá deles, Boaz depois então se casa com Ruth e eles têm um filho que se chama Obed. Obed era avô de Davi. Avô ou bisavô? Aí minha memória, gente, aí eu já não sei. Obed avô de Davi. Isso foi muito resumido, muito corrido, mas eu recomendo, se você não conhece essa história, recomendo que você leia, porque é uma história riquíssima e a gente aprende muito. Mas eu quero trazer aqui algumas lições que Ruth nos traz. Então, a primeira delas é a lealdade inabalável de Ruth para com a sua sogra Noemi. Gente, imagina você ali abrir mão da sua terra, da sua parentela, porque por mais que ela tenha casado, ela tinha ali algum parente vivo lá na sua própria terra, ali onde ela conhecia. Mas ela tem uma decisão de ir com a sua sogra para uma terra que ela não conhecia. E então encarar a realidade de ser uma estrangeira numa terra desconhecida. Então imagina, mas Ruth, ela fala assim, não, eu não vou abandonar minha sogra, eu não vou deixar minha sogra. E ela comenta, ela fala assim, não, sogra, onde você for, eu vou também, e o seu Deus é o meu Deus. Então o mais extraordinário é que de alguma forma Ruth ali conheceu o Deus, o Senhor, o Deus de Israel, e ali ela abandonou seus deuses, porque Moabe, eles tinham lá o deus Quemos, né, um demônio lá, um falso deus Quemos, do que os moabitas adoravam. Então ela foi uma mulher pagã, digamos assim, e ela conheceu o Senhor Jesus. Olha só que lindo. Então ela tinha essa lealdade com a sogra e também com Deus. Então a gente vê ali a importância dessas conexões afetivas das mulheres hoje, que uma apoia a outra, quebra barreiras de nogra tem que ser inimiga da sogra, não tem nada, o genro, enfim, não tem nada disso, gente. Então, olha que maravilhoso. Segundo, a coragem para recomeçar. Então ela foi ali, gente, foi para uma terra, imagina, né, vamos supor que você vá morar em outro país, uma outra cultura, uma outra região, outro ambiente, e ali você começa uma vida nova, né, você recomeça uma vida e aí você tem que se integrar a essa cultura. Então a gente vê que a gente deve ter essa coragem, essa ousadia para mudar, mesmo que não seja geograficamente, mas mudar qualquer coisa da nossa vida. E quer uma coragem. Então Ruth teve isso, e ela teve ali uma fé em Deus extraordinária. Por quê? Imagina você encarar, sendo uma estrangeira num país, né, uma terra desconhecida, você se torna vulnerável. Imagina quais são os perigos, que ela poderia ter voltado para o conforto da sua casa,
Ela poderia ter voltado ali para os seus parentes, quem ela conhece, as pessoas que ela conhece. Mas não, ela vai encarar o desconhecido em todos os sentidos. De terra, de pessoas, ela ia encarar uma nova vida. Ela começou a trabalhar, talvez ela nem trabalhasse, fosse apenas dona de casa. Mas aí ela teve essa coragem de se adaptar, de construir uma nova vida, de começar algo novo. E essa lealdade, essa fidelidade para com a sua sogra e também para com Deus, Deus honrou a vida de Ruth de maneira extraordinária. Imagina fazer parte da família de Jesus, da árvore genealógica do Messias. E também ela foi ali da família de Davi, do rei Davi. Imagina que honra essa mulher recebeu. Bom, Ruth não esperou que a ajuda caísse do céu, então ela tomou a iniciativa de ir lá trabalhar nos campos, trabalhando com diligência para prover para si e para sua sogra. Olha só, gente, ela realmente teve essa coragem, essa iniciativa de, não, eu vou trabalhar para nós duas. Porque ela poderia até ter se contentado ali com a ajuda de outras pessoas. Mas ela, não, se eu posso, então vamos lá e eu consigo. Então, essa proatividade, né, essa busca por oportunidade que ela teve, é muito importante que a gente também tenha essa busca, né, sejamos proativos. Integridade e bom caráter. Então, o caráter de Ruth, sua bondade, sua reputação de mulher virtuosa foram o que atraíram o favor de Boaz, gente. Interessante que eu não quero entrar nos detalhes, mas a gente acaba entrando. Boaz, ele pergunta de quem é essa mulher. Ou seja, ele quis saber de quem ela pertencia, a qual era o homem, né? Se ela tinha algum marido e tal. E aí Boaz, vão dizer, não, ela vem da Noemi, né? A viúva, que não sei o quê. E ali, provavelmente, Boaz começou a observar Ruth. Então ela tinha o quê? Uma postura, um comportamento diferente. Contanto que ele vai prover proteção para ela. Porque se ela fosse uma mulher qualquer, ele não teria o cuidado, não teria essa proteção em torno dela, para que ela não fosse a um outro campo, para que ela estivesse cercada com mulheres e que ninguém fosse tocar nela, encostar nela. E quando ela vai fazer o pedido lá para Boaz, quando ela se deita aos pés, Boaz tem um caráter também extraordinário, gente. Boaz, ele vai dizer, olha, vá, né, antes do amanhecer, para que ela também não tivesse a reputação manchada. Então ele tem um cuidado com a honra dela, com o caráter dela, dizendo assim, olha, não, vá logo, antes que amanheça, e fica tranquilo, porque imediatamente eu vou resolver isso. E ainda assim levou mantimentos para ela, né, para casa dela. Então Boaz ali viu integridade, e Boaz era um homem íntegro. Também viu nisso em Ruth. E ali, olha só, como o nosso comportamento, o nosso caráter, nossas qualidades, elas são essenciais para nos distinguir de outras pessoas e abrir portas para oportunidades da nossa vida. E ali, então, ela, para finalizar aqui, para também não ficar repetindo muito, Ruth, como eu falei, Ruth estava em posição de vulnerabilidade, então ela buscou ali, ela teve que ser resiliente, ela teve que ali ter uma capacidade de enfrentar as adversidades com dignidade e levar um futuro de prosperidade. Então imagina você encarar como uma viúva, uma estrangeira, porque ela poderia ser uma escrava, ela poderia ali estar numa posição muito inferior, muito ruim, e viver ali talvez, sabe, mendigando. Mas não, ela ali ergueu a cabeça, sabe, e foi em frente com a sua sogra. Contanto que ela, imagina aguentar uma sogra que dizia aos quatro cantos que estava amargurada. Então uma sogra que talvez ali estivesse super, ai, coitadinha de mim, naquele luto dela, naquele desespero, e ela teve que ser forte.
por ela mesma e pela sua sogra. Então, Ruth ali, então vamos fechar. Ela foi uma mulher virtuosa, verdadeiramente. Ela foi ali, proveu sustento para sua casa, ela teve o seu compromisso, honrou o seu compromisso com a sua sogra, com Deus, tinha caráter. Gente, assim, eu sou suspeita para falar, eu sou muito fã de Ruth e de Boaz. Então, eu espero que você tenha gostado. E se você estiver gostando, continue aí nos acompanhando nesses próximos vídeos, que tem muita coisa boa. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!